que cansa e que adoece. Então, Eu falo assim, eu não vou ficar com o cabelo branco por causa disso. sim, bem isso. Bom, boa noite a todos e todas, gente. Vamos começar a nossa reunião 5. Chegamos na metade da jornada, gente, né? Então, tá aí passando rapidinho, né? Quando a gente vê, encerrou, né? Então, hoje já é a nossa reunião 5. Hoje nós vamos conversar sobre a inteligência artificial, tá? Então, hoje a reunião é sobre isso. Na verdade, é assim, né? Vamos pensar na implementação, tá? Eu quero implementar usando a inteligência artificial. Como? Então, assim, gente, não é pedir para os alunos fazerem um trabalho usando a inteligência artificial. A ideia é que nós, enquanto professores, usemos a inteligência artificial para nos auxiliar a desenvolver uma atividade. Aí a gente olha essa atividade, vê se ela é coerente e aplica ela com os nossos alunos, tá? Qual ferramenta? A qual vocês gostarem, a qual vocês conhecerem e a qual vocês tiverem mais afinidade, tá? Hoje a gente vai trabalhar mais com o Gemini, né, que é a ferramenta artificial aí do Google, né, a inteligência artificial do Google. Mas tem o ChatGPT, eu também acredito que muitos de vocês já conheçam e já usem, eu até prefiro ele, muitas vezes, na proposição de atividades, tem o Gama, tem o, acho que é Caput, ou alguma coisa assim, não sei se a pronúncia está correta, o Quizzes, por exemplo, tem inteligência artificial que a gente pode fazer uma atividade, tem no Canva, que também dá para fazer usando inteligência. Eu nunca usei a inteligência artificial do Canva, então eu não sei dizer como ela funciona. Né? Mas é assim. Então, hoje a gente vai trabalhar com isso. Como fazer uma atividade usando a inteligência artificial, aí usar essa atividade com os meus alunos. Olha lá, o José Arnaldo até colocou um ali também. Né? Então, assim, o qual vocês se sentirem mais à vontade para usar, né? Porque às vezes a gente vai aprendendo, se acostuma com um, e na verdade nós vamos falar mais sobre os comandos, né? Porque um bom comando faz com que a inteligência artificial entenda melhor aquilo que a gente quer, tá? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, sobre usar os comandos, né? Para que a inteligência artificial ali converse com a gente, né? Como eu tenho um colega que diz assim, eu fico questionando a inteligência artificial, que é bem isso que a gente faz, né? Então a gente fica questionando ela para ela nos auxiliar. Então ter a inteligência artificial, gente, como uma ferramenta que a gente possa usá-la em algum momento que você tem dúvida, que está faltando ideias, né, para propor aí uma atividade, tá? Eu faço isso, né, quando às vezes tá faltando criatividade para propor algo diferente que eu queira fazer, eu recorro ao chat GPT, né, que é o que eu mais uso. Agora eu estou aprendendo a usar o Gemini também, né? Tenho, nos últimos dias aí, usado bastante ele, e hoje a gente vai usá-lo também, tá? Então, vamos lá. Pode falar, Mauro. Teve um professor que ajudou a gente, assim, alguns professores na sala de matemática, ele ajudou a fazer um quiz pela inteligência artificial. Diz que, nossa, eu fiz alguns só para fazer o teste, é bem facinho mesmo para fazer, não é difícil, não, viu? Sim, gente, não sei se vocês já usaram a inteligência artificial do Quizzes, mas dá para fazer em cima de um texto, em cima de um vídeo, questões, se a gente quiser, dentro do próprio Quizzes ele elabora. É só usar lá a IA dentro do Quizzes, né, que até aparece agora na barrinha para a gente, e dá para usar, tá? Então, assim, pensem na implementação, que não é uma estratégia fechada, vocês podem adaptá-la, tá? Tudo pode se adaptar à realidade de cada um de nós, né? Olha, eu quero implementar usando, né, o Lapbook. Vou pensar na minha realidade para fazê-lo. Eu quero implementar usando a história em quadrinho, né? Tem que ser usando a inteligência artificial para fazer história em quadrinho? Não, gente, pode ser no Sulfite,
né? Eu tenho até uma pronta que eu montei ali com 6 quadradinhos, que quando eu quero que os alunos façam história em quadrinho, é aquela que eu uso para eles desenhar, para eles construírem, né? Eu só imprimo ela e os quadradinhos já estão até prontos, eles não precisam nem fazer, mas é no sulfite, tá? Então, pensem aí, né, que nem hoje, né? Hoje a gente vai falar da inteligência artificial. Então, é nesse sentido, em como ter a inteligência artificial para me auxiliar a propor uma atividade, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os comandos que nós criamos, os prompts, né, porque eles são chamados assim, para que a inteligência artificial compreenda melhor aquilo que eu quero e a gente tenha boas sugestões de atividades, tá? Ou de um resumo, ou de um texto. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nosso recado de toda semana, né, da participação de vocês com a câmera aberta. Qualquer problema, me avisem no chat ou mandem uma mensaginha para mim, que eu justifico, tá? Nossos objetivos de hoje: compreender o que é a inteligência artificial, explorar o uso da inteligência artificial para as aulas de história, né? E depois criar uma atividade para a recomposição da aprendizagem com base na aula 14 de história, lá do 7º ano, e o descritor D02, tá? Então, é isso que vocês vão fazer no Em Ação hoje, nos grupos, tá? A gente vai usar a inteligência artificial para criar uma proposta de atividade. Então, vamos lá. Então, ó, como eu já estava falando para vocês, né? O cronograma da nossa temporada. Então, hoje é a metade, né? Inteligência artificial aqui, reunião 5. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre a IA, né? Agora na avaliação. Depois a gente tem o brainstorm, né? Aí aqui a agência do estudante e a história em quadrinho, que nós não tivemos na 3, nós vamos ter na 9, tá? E a 10 e última, feedback e compartilhamento. Na 8, nós também teremos compartilhamento, se eu não me engano, é 30 minutos. Então, quem já tiver com a sua implementação pronta, a gente já adianta um pouco. Mas eu vou criar uma fichinha de inscrições e aí lá na reunião 7 eu converso com vocês, tá? Para a gente se organizar. Então, vamos lá. A agenda de hoje, então a gente tem um acolhimento, né? Aí vamos falar sobre a inteligência artificial um pouco, né? Vamos explorar uma aula, vamos fazer uma atividade, né? Usando ali a inteligência artificial, e aí terminamos com os recadinhos finais. Então vamos lá. Então, ó, gente, eu vou colocar para vocês, a gente vai assistir um vídeo. Esse vídeo é só a introdução da série que o Fantástico fez, que se chama Mentes Digitais, falando sobre inteligência artificial. Nós não vamos assistir a série e nem todos os episódios, porque são 4, né? São 4 reportagens. Então, a gente só vai assistir a introdução mesmo, tá? Eu vou colocar ela para vocês, aí depois a gente tem uma perguntinha ali para nós conversarmos. Um carro sem chofer cruza as ruas de Pequim. Carro passando, gente passando. O robô Panda trabalha de recepcionista. Valeu, Pandolas, tá com sede mesmo, brigadão. Este outro marcha. E este, se cair, levanta. Força não falta. Rapaz, olha esse robô, bicho. Um ganhador do Prêmio Nobel explica que o grande salto da computação começou com os videogames. Usar esses processadores fez uma grande diferença. Pesquisadores brasileiros brilham nos melhores laboratórios do mundo. O progresso que a gente está vendo não é linear, é exponencial. O que uma cantora do Brasil faz no meio de tanta tecnologia em Hollywood, com flashes pra todo lado. Nada que um paparazzi já não tenha me pedido antes. Na China, os drones nem precisam de controle remoto. Ele vai lá e faz o que ele quer. Um gênio do xadrez relembra sua derrota para um supercomputador e a revolução que isso causou. O Instituto em Pequim busca a superinteligência. No Vale do Silício, Califórnia, os pensadores se preocupam com o destino da espécie humana. Como vão ser as guerras? E se sobrevivermos, vai existir emprego? O ser humano já está sendo substituído em muitas profissões.
E no Brasil, um repórter quebra a cabeça para bolar um nome para esta série especial em 4 episódios. A gente pediu sugestões para 3 inteligências artificiais diferentes. Vieram mais de 100 ideias. Aí nós selecionamos algumas, mexemos um pouco e tá definido o nome. Mentes Digitais, a era da inteligência artificial. Então aí, gente, né? É só a introdução dessa série que o Fantástico exibiu. Eu assisti só um episódio, eu não assisti os 4. Eu assisti o da cantora brasileira lá, da Julia B. Na verdade, ela fez um clipe usando tudo inteligência artificial em Hollywood. É bem interessante. Os outros eu não assisti. Mas temos uma pergunta aqui para vocês. Professor, como você percebe o impacto da inteligência artificial no mundo atual? Como que vocês percebem? É a partir só dessa introdução. Alguém poderia responder? O que vocês percebem? E eu fiquei pensando, o que nós vamos fazer no mundo? Eu diria o céu e o inferno. É um pouco assustador, né? Pode falar, Solange. Tem trazido muitos benefícios, né? Tem ajudado bastante, principalmente na área da saúde, da aprendizagem, né? Das áreas de conhecimento e tudo. Mas a gente também tem um outro lado, né? Eu acredito que as relações de trabalho vão ser modificadas, né? Porque a produção já tem se modificado já bastante ao longo do tempo, né? Hoje, um agricultor, é difícil que não usa tecnologia para produzir, né? E aquele que tenta produzir não está tendo, assim, resultados para poder se manter, não está conseguindo. De alguma forma, né, está tendo que usar algum tipo de tecnologia, de alguma forma. Então, eu acredito que também as relações de trabalho, de horas, ou de novas profissões que ainda a gente nem sabe o nome, vão surgir, algumas que já estão surgindo, que ainda não tem sido comentada, mas que já existem, né? Às vezes não tem nem nome direito, mas elas já existem, já é um outro tipo de função. Mas eu acredito que as nossas relações de trabalho vão ser mudadas, até mesmo os critérios, assim, de jornada, de tipo de trabalho, de periculosidade, né, até mesmo mental, de tanto tempo de estar na frente da tela, né, de ter descanso e tudo mais. Eu acredito, porque se nas escolas hoje a gente já vê, né, a chamada facial, né, de presença, então, o trabalhador que está atrás de uma câmera de computador, quantos hoje, depois da pandemia, já não trabalham em home office? E a contagem do tempo de serviço já é calculada por ali, a pessoa tem que estar ali na frente do computador trabalhando, como se estivesse no escritório, né? Eu conheço pessoas que trabalham assim, sabe? Então, eu acredito que haverá uma reformulação das formas de trabalho também, né? É isso. Obrigada, Solange, pela contribuição. Eliane, pode falar? Não é muito diferente do que ela falou. Ele é, por isso que eu disse. E eu falei isso para os alunos hoje, a gente está entre o céu e o inferno. Por quê? Por causa dessa facilidade toda, ele é muito prático, muito útil, né? Mas, ao mesmo tempo, já temos alunos que não sabem escrever mais, não sabem separar mais, e que usam também para resolver os problemas dos quizzes, porque eu fui professora de estudo orientado, e eles, às vezes, estavam lá, usando, tentando alcançar Matific e tantos outros aí. E aí, aprenderam, resolveram? Né? Eu, como professora de estudo orientado, me dava vontade de tirar eles de lado, quando eles estavam, vamos resolver, olha que legal, eu quero pegar papel. Eles jamais fazem isso. E aí?
Eles têm maturidade para lidar com essa inteligência? De que forma eles vão utilizar? O quanto isso vai atingir eles? Se nos atinge, eu me sinto assim, às vezes, espera aí, como é que eu escrevo essa palavra? Por quê? Porque a gente não está mais escrevendo, a gente está digitando. E isso não faz a mesma conexão e nem faz esse movimento dos neurônios que a gente precisa. E como vai ser, né? Sem falar nas outras profissões, sem falar na exclusão das pessoas, quem não pode alcançar, quem não tem acesso, quem não, né, do dinheiro, porque aqui na região é o 9º município em termos de tamanho, o 8º, a Lapa, e assim, ele é super agrário. Gente que a gente jamais imaginava está falindo. Como é que vai ser com o pequeno? Então, eu não sei. Obrigada, Eliane. A gente, né, fica tentando prever os próximos passos, mas é difícil. Pode falar, Ivete. Então, professora, eu vejo assim, tudo que elas falaram, né, é preocupante. A questão do desemprego também em massa, tá, que pode ocorrer, já está ocorrendo em alguns setores, né? A questão da ética, né? Da nossa privacidade também, né? Da questão da nossa privacidade. E também a questão dos algoritmos, né? Que com eles, né, pode se perpetuar essa questão das desigualdades sociais e da discriminação racial, né? Então, isso pode se acentuar ainda mais, né? Então, eu vejo, assim, ao mesmo tempo que é bom, mas é muito preocupante, né? Obrigada. Obrigada, Ivete, né? Obrigada a todos pela contribuição, que é aquilo também, né? A inteligência artificial está aí, ela está no nosso dia a dia já faz anos, né? Mas como usá-la? Né? Esse é o problema. Né, até em relação aos alunos, quando a Eliane falou ali, né? Então, os nossos alunos usam a inteligência artificial, mas como eles usam? Eles não sabem usar, né? Eles pararam de pensar, de escrever, porque eles acham que é só cômodo só copiar, ou nem copiar, pegar o que está pronto, né? A gente tem inteligências artificiais que fazem apresentações de slides para nós, né? A gente sai prontinho, mas e aí? Será que o aluno vai só ler o que está escrito ali? Ele sabe o que está ali? Então, como usar essa inteligência artificial? Essa acho que é dos nossos maiores desafios, né? Deixa eu ver aqui. Eu acredito que seja mais grave ainda, porque tem alguns que fazem os TCC. Uhum. E aí, se fizer um slide, eu não testei, eu não sei como funciona, mas tem. Tem professor que estava tentando melhorar o seu vídeo para esse agora, desses dias ali me sumiu o nome. Do PDE? Uhum, tentando ver o que estava errado, a inteligência dizia. Quem sabe usar, usou. Sim, a gente queria diminuir... Eu não usei, tá? Tirei 10. Ó, que bom. Não, parabéns. É isso aí, mas e aí? E quantos usaram? Como que eu fiz? Sabe como que eu fiz? Eu gravei lá na escola, de jalequinho, coloquei o celular, usando os slides do RCO. Eu montei o meu próprio slide usando o RCO e o livro didático, e foi esse vídeo que eu mandei. Daí, claro, em consonância com o plano de aula, né? E aí, deu certo. Ó, que bom, parabéns. Mas quantos, eu não sei se eu vou entrar nas vagas, né? Mas, o problema agora vai ser, tem que esperar, né? Porque eu tirei 8,5, acertei 34 e agora eu tirei 10, mas... Vai ser o critério de tempo de serviço, provavelmente, que vai desempatar agora. Provavelmente. Mas tem que aguardar, torcer, né? Gente, então, assim, a gente tem ferramentas da inteligência artificial, que nem a Eliane falou, para vídeo, para foto, para tudo. É só saber usar, né? E tem gente que usa em benefício próprio, para o bem, mas também tem gente que usa para o mal, né? E quem usa são os alunos. Uhum. Isso, a Solange escreveu aqui. No Japão, que é um país bastante informatizado, a criança tende a aprender as profissões comuns, como marcenaria, costura. Então, talvez... Pode falar. A Eliane Sevieira. Olá, pessoal. Boa tarde, né? Boa noite já.
Então, esse ano eu estou numa experiência nova. Eu peguei um PAE de manhã, eu acompanho um aluno do terceiro ano, autista do terceiro ano, do ensino médio. E aí, agora eu estou tendo uma outra visão da sala, né? Porque eu sempre tive minha visão lá da frente. E agora eu estou sentada lá, então eu consigo ouvir o todo, eu consigo perceber o todo. E aí, essa semana eu parei um pouquinho para conversar com a professora de língua portuguesa, de redação, porque os alunos, como eu estou lá na frente auxiliando, eles vêm muito pedir ajuda, vêm pedir dica, vêm perguntar se a palavra está escrita corretamente. E aí eu percebi nos textos assim que não tem conexão nenhuma. Tipo, eles escrevem assim: o homem tomou café de manhã, a pescaria estava boa. Tipo, eles não colocam conexão em nada mais. As redações são horríveis. E daí a professora começou a corrigir, isso foi inteligência artificial, isso foi inteligência artificial, isso foi... Daí ela falou: Li, eu nem tenho dificuldade para perceber o que eles escreveram, o que é inteligência artificial, porque eles não conseguem escrever da maneira que está sendo escrito. Então, assim, eu acho que na escola, né, a inteligência artificial, ela foi um grande problema, uma grande bomba, e a bomba caiu na nossa mão. Obrigada, Eliane. É isso, os nossos alunos não sabem usar, né? Eles não têm ainda essa noção, que o José Arnaldo escreveu ali. Os nossos alunos são digitais apenas de redes sociais. Eles não são digitais. Eles acham que são, mas não são. Né? Então, gente, obrigado a todos pelas contribuições. E sim, gente, a inteligência artificial tá, que nem a Solange falou, na agricultura, tá na educação, né? Temos aí várias ferramentas. No transporte, gente, eu às vezes fico pensando se eu conseguiria viajar, que é algo que eu gosto de fazer bastante, sem o Waze ou o Google Maps. Essa é uma das que eu uso bastante. Apesar de, às vezes, ela não entender direito o nosso comando e mandar para lugares errados, mas é algo que a gente usa muito, né? Pode falar, Deixa eu Eliane. só fazer uma contribuição rapidinho. O ano passado eu estava na educação especial, nas altas habilidades, que eu fiquei um ano nas altas habilidades, não me identifiquei, mas os meus alunos das altas habilidades, eles usavam a inteligência artificial. E aí eu lancei um desafio sobre um jogo, nós tínhamos um problema de bullying na sala, e eu lancei o desafio para eles montarem um jogo para que fosse trabalhado o bullying. Inclusive, o jogo hoje está lá na escola e é usado com a escola inteira. E eles criaram 3 jogos usando a inteligência artificial, são jogos de cartas, para trabalhar o bullying. Foi bem bacana, assim. Então, os alunos que têm orientação, que têm essa percepção, eles conseguem trabalhar, mas a grande maioria, infelizmente, não está preparada. Obrigada, Eliane. Ó, que bom, já usaram para o bem ali a inteligência artificial, né? É isso, é aquele que sabe usar, né? Então, acho que a gente vai ter que trabalhar isso com os nossos alunos também, como eles estão usando essa inteligência artificial, porque, né, eles usam mais do que nós até, podem ter certeza, né? Principalmente na hora de fazer atividades, pesquisa, trabalhos, né? Muito mais. Então, vamos lá, né, gente? Então, aí. Aqui tem uma perguntinha para vocês usarem os emojis ali, né? Positivo para cima, positivo para baixo. Quem já usou o Gemini, ou o ChatGPT, ou alguma outra ferramenta de inteligência artificial? Olha. Vamos ver, são poucos que não. A maioria já utilizou, né? Então, ó, quem não utilizou hoje, vocês vão utilizar pela primeira vez, para testar. E quem já utilizou, é mais fácil ainda, né, para contribuir, né, para nós vamos usar um pouquinho hoje da inteligência artificial para propor uma atividade, né? Então, assim, né, vocês já falaram bastante sobre a inteligência artificial, né, sobre esses desafios, e aqui tem uma pergunta para quem já utilizou. Né? Como que vocês usaram ela no dia a dia? Como que vocês usam, né, essas ferramentas? Por exemplo, o Gemini ou o ChatGPT? Ou alguma outra que vocês usem? É para propor uma atividade, para fazer uma pesquisa? Podem escrever no chat. Se quiserem falar. Ah, tá bom, Eliane. Se precisar desligar a câmera, tranquilo.
Eu só usei no Quizzes, prof. Só no Quizzes? Mas o Quizzes tem bastante opções. Simonelli, pode falar. Oi, Kathleen, tudo bem? Feliz aniversário. Obrigada, Simonelli. Ai, desculpe que entrei um pouquinho atrasada lá, pelos motivos da internet. Eu uso no dia a dia, tudo que eu preciso pesquisar, tanto no meu cotidiano, quanto para tirar alguma dúvida dos conteúdos, ou propor uma atividade, eu uso bastante o chat GPT. Obrigada, Simonelli, pela contribuição e obrigada pela lembrança também. Então, deixa eu ver aqui. Então, parabéns para você, né, prof? Tudo de bom, obrigada, saúde, felicidade. Pena que o bolinho tá longe. Obrigado, Mauro. Hoje é só virtual, né? É, só virtual. Estamos longe, mas estou passando meu aniversário com vocês, vejam aí. Então, estamos comemorando juntos. Parabéns, prof! Obrigada. Obrigada a todos aí. Obrigada, gente. Eu vi aqui que vocês colocaram, né, que já usaram para fazer as atividades no quizzes para elaborar questões, né, para desenvolver atividades. Então, a gente tem várias opções que a gente pode usar, tanto o Gemini quanto o ChatGPT. Eu acho que o ChatGPT é mais conhecido, né, do que o Gemini. Eu conheci o Gemini ano passado, eu fiz um curso da Google sobre inteligência artificial e eu conheci o Gemini, daí eu comecei a usá-lo para testar. Para gerar imagem. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Então, aqui, tem o que é a inteligência artificial, né? Então, temos uma definição. A inteligência artificial usa algoritmo para processar dados, textos, imagens, etc., e gerar respostas a perguntas e problemas. É como um assistente que organiza e interpreta grandes quantidades de informação, auxiliando em diferentes tipos de tarefas. Quando a Ivete falou sobre os algoritmos, né, eu já lembrei disso, né, que sim, gente, a inteligência artificial usa os algoritmos e através desse algoritmo ele vai tentar resolver um problema ou um objetivo ou, né, gente, vão gerar dados, né, os algoritmos são responsáveis lá por quando a gente pesquisa alguma coisa, depois chove informações sobre aquela coisa, né, lá pesquisei que quero comprar um tênis, pronto. A gente alimenta, na verdade, né, Solange? A gente alimenta os algoritmos através das nossas pesquisas. Por exemplo, na Netflix, né? Na Netflix, ela é alimentada pelas pesquisas que a gente faz. Depois fica aparecendo lá sugestões de filmes com base naquilo que você assistiu, né? Então, isso acontece, é a utilização do algoritmo, né? E na verdade, somos nós que alimentamos a inteligência artificial. Ela usa esses algoritmos tanto, né, para pesquisas, tanto para coisas que a gente assiste, né, quantas vezes, né, às vezes aparece aqueles vídeos bem aleatórios no celular, né, você assistiu um, pronto, daqui a pouco aparece 200, você nem quer assistir, você entrou sem querer, né, depois aparece um monte de vídeos iguais, principalmente nas redes sociais, né, então isso acaba acontecendo. Há falas que fazemos próximo ao celular. Não, mandar uma mensagem de texto, então, para alguém, pronto. Né? Falando sobre algo, já começa a aparecer, né? O algoritmo está lá filtrando aquilo que nós pesquisamos. Então, aqui, né, para que serve a inteligência artificial? Então, eu vou... não está carregando? Tá? É um vídeo, gente, da nova escola do Marcelo Taz. Eu vou ver se ele vai rodar para eu passar para vocês. Que não sei se ele vai... Ficou todo preto? Deixa eu diminuir o slide aqui de novo. Vamos ver se ele... Opa, deixa eu voltar. Agora vai. Então, a nova escola fez também... várias reportagens, assim, na verdade, é um curso sobre para que serve a inteligência artificial.
Então, a gente vai assistir um trechinho da fala do Marcelo Taz, né? E falando sobre. Depois a gente tem uma perguntinha aqui, ó, para vocês responderem. Deixa eu ver o que foi escrito aqui. A Solange colocou, ó, que a gente pode alimentar, né? Queremos depois, quando faz perguntas, ela responde de acordo, isso mesmo, ela vai respondendo de acordo com aquilo que a gente vai alimentando, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esses comandos que a gente usa na inteligência artificial. Na verdade, esse vídeo já vai falar dos comandos, tá? E a gente já vai conversar sobre ele. Desde que o mundo é mundo, usamos ferramentas para resolver problemas. Se a inteligência artificial é uma ferramenta, como todos dizem, para que serve a inteligência artificial? Com o avanço da inteligência artificial, novas ferramentas de IA foram surgindo. A maioria delas atende necessidades bem específicas. Por exemplo, tem uma IA que coloca legendas em vídeos. Não apenas na língua original de quem fala, a ferramenta pode traduzir e colocar subtítulos facilmente, com uma boa dose de acerto, nos mais diferentes idiomas. Arigato. IA não significa necessariamente uma superinteligência. Funciona mais como um assistente ágil que pode ajudar e muito em algumas tarefas. A tecnologia é capaz de conectar pontos com uma velocidade inédita, varrendo dados do conhecimento humano já publicado e gerar uma resposta. Diferentes de tecnologias do passado, como o ventilador, a IA é capaz de simular a forma como pensamos. Assim, se bem abastecida com perguntas e dados, a tal assistente sabidona e ligeira pode ajudar a resolver problemas e necessidades complexas. A qualidade do resultado final depende de um comando humano. Olha que ironia. A tecnologia super avançada depende da boa e velha pergunta. É um desafio animador. Para funcionar bem, a assistente ligeira depende da criatividade de quem usa a ferramenta para estruturar com clareza os pontos e necessidades da busca. Há exemplos práticos de gente usando bem a IA na educação. Eu já vi professor preparando aula sobre dinossauros que pediu assim para a IA: explique o surgimento dos dinossauros numa linguagem que uma criança de 7 anos possa entender. Aí depois ele usou outra IA para gerar imagens lindas dos bichos nos lugares mais inusitados. Tudo para provocar a imaginação e gerar conversas com os alunos sobre como era o planeta quando esses bichinhos gigantes viviam aqui centenas de milhões de anos atrás. Imagine transformar aquele seu texto sobre Guerra Fria em uma apresentação de slides incríveis com imagens e gráficos gerados automaticamente. Ou então compor uma música personalizada para sua aula sobre as briófitas. Ou que tal analisar textos sobre a Era Vargas e receber um resumo completo com as informações mais relevantes. Como qualquer ferramenta, a IA é muito útil, só precisa saber usar. Aí, gente, sobre isso que nós estávamos falando, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela é alimentada pelos nossos comandos, né? Os algoritmos, vou começar de novo. Né? Então, como a gente faz esses comandos? Né? Então, aqui, ó, professor, qual que é a importância de fazer boas perguntas para uma IA? Se vocês quiserem responder no chat, ou se alguém quiser falar, né, sobre o que o Marcelo Taz acabou de falar no vídeo ali. Eliane, pode falar. Pode falar, então, Mauro. Abriu o microfone? Desculpa. Quando a pergunta é bem elaborada, vem uma resposta mais próxima daquilo que a gente precisa. Eu, quando comecei a usar, eu nunca tinha usado, de tantos alunos falarem, eu comecei a usar. No começo, assim, eu tinha dificuldade para elaborar as questões, e daí eu fui vendo, quanto mais elaborada, né, com mais palavras-chave, a resposta vem mais próximo daquilo que eu preciso. Eu já usei também trabalhos com imagens, eu já usei, assim, de várias maneiras. Obrigada, Eliane. Eu ia falar, poxa, que, como a professora Eliane falou, mais ou menos isso,
só que vem assim, com mais informações para nós podermos passar os conteúdos para os alunos, que vem mais aprimorado, mais condições, é mais fácil para nós trabalharmos com isso também. Obrigado, Mauro. Agora, a Eliane pode falar também. Eu pesquisei, não sei se aparece, sobre o gênero homo. Ele cria até a imagem. E ali ele orienta a gente a melhorar. Tem coisas que são interessantes, sabendo perguntar, né? Obrigado, Eliane. Isso mesmo, gente. É sabendo perguntar. Quanto melhor a gente queira, é melhor desenvolver uma boa pergunta, ó. A Solange colocou ali, para obter uma resposta mais adequada à necessidade. Então, essa resposta, ela vai depender muito da nossa pergunta. Por exemplo, eu quero um plano de aula sobre... É isso, deixar claro para a IA, sobre as grandes navegações. Mas se eu digitar lá na IA, plano de aula das grandes navegações, nossa, ele vai me dar um monte de opção. Ok. Mas não significa que isso vai ser adequado para a minha realidade. Agora, se eu pedir para que ele se coloque como um professor, pense para uma tal turma, desenvolva um resumo ou uma atividade, mas eu for descrevendo o que eu quero, né, para a inteligência artificial, eu vou ter melhor resposta. Né? Então, é muito importante fazermos uma boa pergunta, que é isso que nós vamos ver aqui. Esses bons comandos, né, gente, eles são chamados de prompt, na verdade, o comando, né? Mas a gente chama de comando. Então, quando a gente for elaborar um comando, para que a inteligência artificial responda da melhor forma possível, claro, a gente vai dialogando com ela, né, a partir daquilo que ela vai produzindo para nós. Mas, primeiro, a gente tem que pensar na persona. Quem está interagindo com a IA? Então, por exemplo, lá, pense como um professor, pense como um aluno, né? Isso ajuda. A tarefa, né? O que você quer que a IA faça? Um resumo, um plano de aula, uma atividade, né? O formato. Então, ó, como você quer que a IA apresente a resposta? Então, a gente tem que colocar isso também, ajuda. E o contexto, quais informações são importantes? Então, se eu levar em consideração, né, essas organizações, eu vou ter melhores respostas. Então, aqui eu tenho um exemplo mais prático, né, para você criar um prompt, por exemplo. Ó, persona, quem está respondendo? Exemplo, explique como um professor de história ensinaria a Revolução Francesa. Tarefa, o que você quer que a IA faça? Exemplo, crie um resumo de 500 palavras. Formato, como a resposta deve ser apresentada, né? Liste os principais eventos em tópicos. E o contexto, quais informações adicionais são importantes. Considere que o público-alvo são alunos do 9º ano. Então, ali embaixo tem o prompt usando, né, esses 4 itens, tá? Então, assim, o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar aqui para vocês o link do Gemini, se vocês quiserem usar o Gemini, para vocês acessarem, tá? Eu vou colocar esse prompt ali no chat, para vocês pesquisarem que resposta que ela vai dar, tá? Então, pode ser, não quero fazer no Gemini, quero fazer no chat GPT. Pode ser, gente, quero fazer em outra ferramenta. Vocês só vão usar esse comando, né, esse prompt, para vocês verem o que vocês vão obter de resposta, tá? Ó, então, ele tá aqui, postei no chat, eu tô com o Gemini aberto, vou compartilhar aqui, ó. Então, ó, vou colocar, gente, o comando, né, aquele como tá feito ali, e vamos ver que resposta eu vou ter do Gemini, ó. Tá propondo, ó. Ó, então, ele me deu aqui, ó. Acho que não tá. Tá? Deixa eu fechar aqui a barrinha, ó. Então, a Revolução Francesa, ele me deu um resumo, causas, tá em tópicos, né, que eu pedi em tópicos. Então, ó, com 500 palavras, um resumo sobre a Revolução Francesa para o 9º ano em tópicos. Então, veja, ele criou a partir do comando que eu fiz, né?
Alguém apareceu igual para vocês? Quem usou? Quem testou? No Gemini deve ter aparecido igual. Às vezes muda um pouquinho a coisa. José Arnaldo, pode falar. Eu uso bastante o chat GPT, né? Mas em formato de texto. Então, para mim aqui, ele já sai mais do formato que eu uso ele, já resumido em forma de texto. Então, se eu quiser que ele mude aqui, eu preciso dar mais comandos para ele entender que eu preciso de uma forma diferente. Então, eu peço para ele resumir, para ele falar em outras palavras, né? Usar outros adjetivos. Então, ele já trabalha bastante para mim em formato de texto. Ele não saiu assim, igual lá em tópicos, né? Ele já saiu no formato de um texto, já pronto já. Obrigado, José Arnaldo. Porque assim, é o comando. E ó, o chat GPT do José Arnaldo, ele já está acostumado com ele. Então, ele já foi meio para um outro comando, né? Então, se ele quisesse, ele teria que ir pedindo. Eu posso ir colocando mais comandos aqui embaixo, né, gente? Eu posso inserir documentos usando o maisinho que tem aqui. Se eu quisesse usar uma aula, por exemplo, ou um texto já pronto, eu poderia inserir aqui e pedir para ele elaborar. Ó, quem fez, ó, a Terezinha falou que o dela ficou igual. Quem fez no Gemini com esse comando, ele fica ou igual ou muda alguma coisinha, mas geralmente ele fica igualzinho, tá ali. Né? Mas em outros, o chat GPT, eu acho que ele já é um pouco diferente na hora de elaborar as atividades para nós. Mas isso é uma questão de escolha também. Então, a gente, né, prepara o comando e a partir desse comando, a gente tem um bom comando, porque eu poderia ter só escrito assim, elabore um plano de aula da Revolução Francesa, ou um resumo, já que ele está pedindo um resumo. Nossa, ele ia me dar muita coisa, né? Resumo sobre a Revolução Francesa. Esse é podemos dizer assim, um comando ruim, porque ele vai dar algo muito amplo. Então, quando eu quero algo mais específico, eu tenho que elaborar bem esse comando, esse prompt. Eu tenho que conversar com a inteligência artificial. E, às vezes, eu preciso ir conversando mais vezes, tá? Eu até, ó, eu estava testando hoje, só não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu voltar aqui no Gemini. Então, ó, deixa eu compartilhar aqui, só para mostrar para vocês. Ó, eu tinha feito esse aqui, ó. Eu pedi só um plano de aula sobre responsabilidade social na escola. Ó, ele me deu um plano de aula com 4 aulas, do 6º ao 9º, e foi esse plano. Mas não era isso que eu queria. Então, eu fui pedindo mais coisas, ó. Sugestões de vídeo sobre responsabilidade. Isso fui eu que fui pedindo. Aí ele foi me dando, sabe? Então, ou seja, ó, eu fui pedindo mais, né? Então, a gente vai conversando com a inteligência artificial, porque eu não fiz um bom comando inicial, né? Vocês viram lá, eu estava testando, tá, gente, hoje. Então, eu não fiz um bom comando. E aí, ele me deu algo muito amplo, que não era o que eu queria. Aí, eu fui conversando com a inteligência artificial. Pode falar, José Arnaldo. Então, só que tem um problema, você começa a conversar demais com a máquina, né? Você começa a dar bom dia para ela, que ela está, você tá bem, e é por aí que vai. Ai, bem isso, José Arnaldo, você fica conversando com a inteligência artificial, aí logo a gente tá que nem aqueles filmes lá, conversando com o assistente virtual lá, conversando com a Alexa em casa, achando que ela é alguém da família, né? Então vamos lá. Ó, gente, então aqui, temos uma aula do RCO, né, que é a que a gente vai trabalhar hoje, que é a aula do 7º ano, a aula 14. É a aula sobre a crise no século XIV, tá? Vai falar da peste negra, da fome e tudo mais nessa aula. Cita, acho que até a obra de Decameron, umas coisas assim nessa aula. Eu não cheguei nela ainda, né? Mas é pensando nisso mesmo que ela está aqui, que é algo que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, eu vou compartilhar a aula aqui com vocês, para vocês darem uma olhadinha. Vou copiar o link da aula, vou postar essa aula aqui no chat, e vocês vão fazer uma atividade com ela agora, tá? Rapidinho, assim. Então, vocês vão criar um comando para qualquer inteligência artificial. Pode ser o Gemini, mas se quiserem outra, pode ser. Então, qual que vai ser o comando? Vocês vão pedir para ela criar, com base naqueles 4 elementos que a gente viu aqui, né? Ó, persona, tarefa, formato e contexto. Elabore um comando pedindo para ela criar 2 questões reflexivas
com padrão de resposta sobre o conteúdo da aula 14, tá? Visando atender à habilidade do descritor D02. Qual que é esse descritor? Identificar diferentes fontes históricas. Então, vocês vão criar um comando pedindo para ela elaborar 2 questões reflexivas sobre essa aula, que é a crise no século XIV, e que envolva fontes históricas, tá bom? Então, aí, 5 minutinhos para vocês fazerem o comando. Daí um apresenta lá o que apareceu. Em qualquer ferramenta de IA, tá? Pode ser no Gemini, pode ser no ChatGPT. Ontem um cursista me falou do Gama, que ele faz também vídeos, slides. Eu não usei o Gama ainda, então conheci ontem. Prof, eu saí daqui um pouquinho, o que é para fazer? É para você usar uma inteligência artificial, uma ferramenta, e criar um comando, por enquanto, tá? Esse comando é pensando na aula 14 do 7º ano, lá, que é a crise no século XIV. E esse comando, você tem que pedir, né, 2 questões reflexivas, né, que seja desse conteúdo e que traga as fontes históricas como uma alternativa ali, enaltecendo, né, as fontes históricas. Alguém já conseguiu ter uma resposta? Professora? Pode falar, Mauro. Quando eu pego ali o Gemini, né? Está pedindo assim, termos de privacidade. Agora não, ou usar o Gemini. Seria isso? Usar o Gemini? E usar o Gemini. Uhum. Gente, o Gemini, ele aparece para nós até nas nossas bolinhas ali do Google, tá? Porque ele é da Google, pelo menos para mim aparece agora. Pois é, eu sempre fui deletando ele. Antes eu não conhecia, eu conhecia ele ano passado. Conhecia mais o ChatGPT, né? Daí tu sabe o que é comando? O comando é o prompt. Ah, tá. O comando é o que você pede para IA. É a pergunta, então. A pergunta, já fez. Gente, quem já fez? Alguém gostaria de compartilhar o que apareceu ou só falar conosco? Você sugeriu alguma atividade interessante ou não? Professora, como que é a pergunta mesmo? A pergunta é você que vai elaborar, Ivete, o comando. Só que você tem que pedir... reflexiva lá que você Isso, falou, 2 questões reflexivas. Pode falar, Simonelli. Sobre o conteúdo? Sobre o conteúdo, a crise do século XIV. Sim, obrigada. Prof, eu fiz, mas eu estava pesquisando uma coisa antes e ele fez para aquele tema ali. Não deu bem certo, vou tentar de novo. Tá bom. Pode tentar, pode falar. Então, o meu apareceu ali, daí apareceu o que foi, e fala ali, deu sugestões de fontes históricas em forma de itens, mas eu acho que eu não fiz um bom comando, vou tentar de novo. Então, tá bom, vamos tentando aí. A gente vai aprendendo a elaborar comandos. Eu fiz aqui, apareceu, eu pedi para ele fazer uma pesquisa. Peraí, deixa eu ver aqui que eu perguntei, que eu já me esqueci. Criar 2 questões reflexivas sobre a crise do século XIV, utilizando como referencial fontes históricas. Aí ele deu 2 questões, utilizando fontes históricas. Eu achei uma muito boa, a outra não achei tão boa, mas essa eu achei boa, porque ele já vai direto nas fontes históricas. Ele está falando sobre as revoltas camponesas e urbanas, Jaquerie na França e a revolta dos camponeses na Inglaterra, aí quando eclodiram, e a relação delas com a peste negra.
Interessante, né? Saiu uma boa questão. Simonelli, pode falar. Daí o José Arnaldo. Aqui sugeriu duas questões, então, abertas, reflexivas, né? A primeira com o seguinte comando. A crise do século XIV teve múltiplas causas, incluindo a fome, a peste negra e as guerras. De que forma esses fatores se relacionavam e contribuíram para a instabilidade na Europa medieval? Essa foi a primeira questão, e daí ele pontua ali todas as características, dá uma resposta bem completa. E a segunda, quais foram as principais transformações sociais e econômicas causadas pela crise do século XIV e de que forma elas abriram o caminho para o fim do feudalismo? Também com uma resposta com bastante elementos. Eu pesquisei no chat GPT. Olha aí, ó, apareceu bastante coisas. José Arnaldo? Então, eu coloquei aqui uma pergunta bem, tipo aquele sistema do Deixe Claro, né? Eu coloquei para ele assim: crie duas questões para o quizzes com o tema Crise do século XIV de maneira fácil, para o 7º ano, trazendo uma reflexão sobre o descritor 02, identificar diferentes fontes históricas. Aí ele trouxe aqui um blá 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 no começo aqui, depois ele colocou assim: primeira questão sobre a peste negra, né? Bem tranquilinha, bem fácil aqui, bem assim, reflexiva, vamos dizer assim, né? E a segunda, ele deu uma aprofundada, ele perguntou aqui como que poderia buscar informações adequadas sobre o assunto, né? E a resposta seria relatos escritos por monges. Então ele trouxe uma reflexão maior. Ele fala assim: essas questões ajudam os alunos a refletirem sobre a importância das fontes históricas na construção do seu conhecimento sobre o passado. E daí pergunta: quer que eu ajude em algo mais? Ou crie mais questões? E foi meu amigão aqui conversando comigo. Então ele ficou bem assim prático, né? E as duas questões estão muito bem elaboradinhas ali. Obrigado, José Arnaldo. É isso mesmo, gente, ele vai conversando com você, né? E de acordo com aquilo que você pede. Se você pedir com resposta, explique por que está certo, explique o que está errada, ele vai seguindo o nosso comando. Pode falar, Nilce. Nossa, prof, já gostei disso aqui, hein? Me segure agora. Muito prático aqui, ó. Eu coloquei ali questões assim, ó. Pedi, né, para elaborar as duas questões reflexivas sobre a crise do século XIV, identificando as diferentes fontes históricas. A primeira questão: de que maneira a peste negra impactou não apenas a demografia europeia, mas também as estruturas sociais, econômicas e culturais da época, como as diferentes fontes históricas, né, como as crônicas, registros médicos e obras de arte, nos ajuda a compreender a complexidade desse evento. Achei muito prático. Daí a segunda já fala: como a crise do século XIV, com suas múltiplas facetas, fome, peste, guerra, contribuiu para o declínio do sistema feudal e o surgimento de novas formas de organização social e econômica. Achei muito, muito top aqui. A Nilce, a gente começa a usar... Meu Deus, eu tô vendo aqui que não vai nem prestar isso, viu? Muito bom, gente. Então, vocês vão ver que a gente vai para o Em Ação depois desse. Aí um grupo de ontem, eles criaram um prompt muito bom, gente, que a inteligência artificial, ela sugeriu um jogo para você fugir da peste negra, de tabuleiro, com regras, com tudo. Eu falei, gente, não vamos mais gastar neurônios dependendo do que for. É bem isso mesmo. É só criar é verdade, economizar os neurônios agora, viu? Só criar um bom comando, porque saiu assim, inacreditável o jogo que saiu ali na proposta de atividade, que daqui a pouco vocês também vão fazer. Que eles criaram um bom comando, né? E é um jogo que a gente pode fazer com os alunos, porque ficou bem fácil. Ele tinha até a sugestão do que colocar em cada cartinha. Não sei como mas surgiu. Pode falar e vai ter. É que eu caí. Daí sai. É para falar ainda? Pode falar rapidinho, que daí eu já vou não deixa. Eu fiz no Gama também, bem simplesinho. Ele saiu em tópicos, depois ele me deu um resultado, um resumo, né? E perguntou se eu queria alguma coisa a mais. Bem prático. Ainda perguntou, viu? Eles estão perguntando.
Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos para o Em Ação. Então, eu vou separar vocês em 4 grupos. No grupo, vocês vão criar um prompt, tá? Usando essa mesma aula. A aula 14, então vocês vão criar a pergunta ou comando, né? Ali está dizendo para vocês acessarem o Gemini, mas usem o qual vocês quiserem, tá? Então, o que vocês vão colocar, né, nesse prompt, tá? Vocês vão pensar, usando a aula 14, né, que é sobre a crise no século XIV, mas vocês vão pedir, né, para que ele crie uma atividade de recomposição de aprendizagem. Tá? Então, vocês vão pensar numa atividade de recomposição. Gente, usem a criatividade, né? Que nem eu falei para vocês no grupo de ontem. Eles criaram um bom comando. Então, pensando, posso focar na peste negra, que nem vocês fizeram anterior, foi com fontes históricas. Usem a palavra criatividade no comando, que saem umas ideias legais também, tá? Então, no grupo, vocês vão criar um comando, e aí ele vai propor uma atividade para vocês, claro, em cima do comando de vocês. Então, ó, eu vou mandar aqui no chat o documento. Ele é um documento compartilhado, todos os grupos vão organizar e vão mexer nele. Então, assim, ó, a gente vai abrir o documento aqui, ó. Então, tem, ó, para vocês escreverem. Escolham no grupo alguém para escrever e alguém para apresentar, que quando a gente voltar, os grupos vão apresentar o que saiu, tá? Então, vejam aqui, ó, tem a mesma explicação, tem o exemplo, né? E aqui tem grupo 1, digita aqui o prompt e uma breve descrição do que o Gemini, ou do que a inteligência artificial elaborou para vocês lá. Então, vocês vão usar essa mesma aula, né, e vão criar aí, pedir para ele criar uma atividade de recomposição da aprendizagem sobre ela. Então, pensem bem no comando que vocês vão criar. Eu vou abrir as salas temáticas, tá? Vocês vão ter 15 minutos para fazer isso, porque, olha, dá tempo e sobra, porque a inteligência artificial faz grande parte do serviço para nós, né? A gente só tem que pensar e conversar um pouquinho aí sobre o bom comando. Cat, é o mesmo tema? É a mesma aula. A aula 14 lá, que é a crise no século XIV. Então, deixa eu só ver como que vai ficar os grupos, porque tem uns grupos com mais e uns grupos com menos. Deixa eu ver. Opa, 4 grupos. Aí. Só para mim organizar. Tem alguns grupos com mais e outros com menos. Vou separar aqui, tá? Para mim ver se estão todos iguais. Então, deixa eu ver. Opa, tem um grupo com 3. Então, um grupo com 4. 1, 2, 3, 4. Vai ficar um... Deixa eu ver. Um grupo com... vai ficar aqui, deixa eu ver, um grupo com 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 2 grupos com 4 e 2 grupos com 5, tá bom, gente? Então, vocês vão ter 15 minutos lá para elaborar. Então, o grupo 1 vai ficar aqui na Meet principal. Ficou a Ângela, a Ivete, a Marília e a Nilce. O grupo 2, o Adelar, a Eliane, a Márcia, o Mauro e a Simonete. O grupo 3, o Celito, a Eliane Hatke, a Silvânia e a Solange. E o grupo 4, a Andréia, a Ângela, a Aparecida, a Elisângela, o José Arnaldo e a Terezinha, tá? Que ficou no grupo 4. Então, podem ir.
Então, vocês são o grupo 1. Então, eu vou parar meu compartilhamento aqui, vou deixar vocês irem fazendo. Pegaram o link, meninas? Peguei. Oi, Nima. Oi, tudo bem? Amada? Eu tô bem, e você? Também, tudo bem? A Ângela e a? Tudo bem. Nilce. Nilce, tudo bem? Tudo bem. Prof. Tudo certo. Bora lá. Tá. Eu tenho aberto aqui já. Criatividade, vamos lá. A gente precisa criar, né? Só deixa eu Então, ver a nós temos que atividade aqui, elaborar ali a pergunta, né? Isso, a gente vai ter que registrar aqui a nossa pergunta. Será que a gente elabora ela primeiro e depois registra, né? Eu acho que sim, né? Ou podemos ir elaborando, arrumando, né? Espera aí. Deixa eu ver se é isso. Tem que escrever, porque é para recomposição da aprendizagem, tem, né? Tem que escrever. Eu escrevo aqui. Qual site você vai usar? Tô Qual no site, não? Gemini. Qual inteligência? Foi esse que ela passou o link da aula? Acho isso mais fácil, né? Então, será que a vamos gente lá. coloca sobre o que dessa aula? Peste negra, fome... Então, a recomposição da aprendizagem, né? Com criatividade, sobre o conteúdo, como que é o nome ali mesmo? A crise do século XIV. A crise do século XIV. Só que a gente tinha que escolher um tema. Um tema, né? Deixa eu abrir o meu aqui. O meu saiu por temas. Eu vou falando para vocês, tá? Tá. O que saiu o meu? Crise, doenças e revoltas, né? Saiu lá, peste negra e origens e propagação, impacto demográfico e econômico da peste negra, crises agrícolas e fome, revoltas camponesas, né, as duas, revoltas urbanas e conflitos sociais, a guerra dos 100 anos e seus impactos, e daí vem a conclusão do século XIV. Será que a gente não usa a guerra dos 100 anos e os seus impactos? Eu acho que ninguém vai usar, vamos pegar. Né? Tá, então eu vou criar Agora, se for pela questão de materiais, a própria peste negra, sim, tem muito. Tem bastante, né? Mas, vou pensar aqui. Elabore uma atividade sobre a crise no século XIV, né? Não tem que colocar primeiro para recomposição de aprendizagem. No ou século depois XIV, elabore uma atividade sobre a crise no século XIV, focando nos impactos da Guerra dos 100 Anos, né? Isso aí. Isso. Com criatividade. Escreve ali. Dos 100 anos para os alunos do 7º ano, com o objetivo de recomposição de aprendizagem. Isso. Usando a criatividade, ou de maneira criativa. Tá, com o objetivo de recomposição de aprendizagem, recomposição de aprendizagem. Tá, deixa eu ver aqui. Elabore uma atividade sobre a crise no século XIV, focando nos impactos da Guerra dos 100 Anos para os alunos do 7º ano do ensino fundamental, dá para colocar ensino fundamental, com o objetivo de recomposição de aprendizagem, utilizando fontes históricas e a criatividade. Vamos ver. Compreender os impactos da Guerra dos 100 Anos, sociedade europeia, materiais, textos com trechos de fontes históricas sobre a Guerra dos 100 Anos, crônicas, cartas, documentos oficiais. Nossa, quanta coisa, hein?
Análise de fontes históricas. Isso aqui é legal, ó. Divida a turma em grupos e distribua diferentes fontes históricas, textos e imagens para cada grupo. Peça aos alunos que leiam e analisem as fontes, identificando as informações sobre os impactos da guerra na sociedade, economia, população e cultura. Incentive os grupos a discutirem e compartilharem suas descobertas com a turma. Legal esse, gostei. É legal, né? Bom, gostei, acho que tá bem bom esse, diferente. É, né? Sim. O que vocês acham de colocar esse? Esse fica ótimo. Pode colocar. Ótimo. Tá. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu apagar aqui. Estão mexendo no nosso. Ai. Aqui, análise de fontes históricas, né? Uhum. E olha esse daqui, que legal também. Ai, da peça também gostei, tava lendo. Oi? Eu Produção gostei. criativa, ó. Propõe aos alunos que utilizem as informações de fontes históricas para criar uma produção artística que represente os impactos da Guerra dos 100 Anos. As opções de produção incluem desenho ou pintura de uma cena da guerra ou da vida cotidiana na época, criação de um poema ou música que expresse os sentimentos e emoções das pessoas durante a guerra, elaboração de um diário fictício de um soldado ou camponês que viveu a guerra e montagem de uma peça teatral. Ai, gente, esse é legal esse. Que retrate um episódio da guerra e seus impactos. Incentive os alunos a usarem a criatividade para expressar o que aprenderam. É legal, Nossa, né? que legal. Você pode até usar esses Tudo. itens, distribuir por grupos, né? Sim, vamos usar esse? Vamos. Eu acho que é mais criativo, né? Melhor. Nossa, Tá. gente, vou fazer isso com as minhas turmas na hora que eu chegar aí. Esse trabalho aí, adorei. É legal, né? Muito é só top. qualquer atividade aqui. Aí. Deixa eu arrumar Legal. aqui. Dá até para fazer esse trabalho aqui e apresentar nos formadores, né, utilizando inteligência artificial para implementar. Verdade. Deixa eu só arrumar aqui. É isso, né, gente? É isso mesmo. Fechou. Até eles podem usar a inteligência artificial para fazer. Não, eles utilizaram ano passado para fazer nem sei o que eles fizeram, uns slides da Guerra Fria, depois fizeram outros slides da Guerra do Vietnã, da Coreia, ficou bem legal. Eles sabem usar, Eles né? sabem usar muito mais que a gente. Sim. Bom, Eu o nunca nosso tinha está usado. pronto. Você já tinha O usado? Gama é bom para fazer slide. Qual, Ivete? Gama. Gama? Deixa eu anotar. Gamma. É maravilhoso. Eu uso sempre o ChatGPT. Não, o outro é melhor. Bom, o nosso está pronto, é isso, né, meninos? É, isso mesmo. Viu? Babado. Deixa eu contar. Conta. Então, hoje eu cheguei lá na escola, fui dar aula no 8º ano, que tem 2 meninos que já têm, acho que 15 anos, alguma coisa assim, e que são reprovados no 8º ano e que não fazem nada, e que sempre foi empurrado, você está entendendo?
Aí o menino pegou e falou assim para mim, professora, eu acho que essa semana... O prof contando um babado aqui, tá? Eu acho que essa semana vai ser minha última semana de aula aqui. Eu falei, nossa, Alice, você vai embora? Ele falou assim, não, eu passei para o primeiro ano. Fez a prova. Aí ele falou assim, eu, o Pedro, não sei quem, não sei quem. Eu falei, mas como assim? Aí eu fiz uma prova ali, professora, e daí eu vou para o primeiro ano, não sei que dia. Gente, eu fui perguntar para a pedagoga, né, que é verdade? Mas lá na escola teve essa prova também, Ivete. A professora falou assim que tinha uma questão, eu não estava na escola o dia que foi aplicado, né? Eu só vou 2 dias por semana. Daí disse que tinha uma questão que era assim, assinale o item que expressa, né, o que é um ser vivo. Daí disse que tinha uma pedra, uma porta, uma bicicleta, e daí, que difícil. Daí um cachorro. Antes que a prova era assim. Gente, aí deixa eu contar, ele esparramou essa notícia para o 9º ano, que ele incomodou o passado, ele era 8º, ele incomodou o 9º ano o ano inteiro. Aí, hoje, ele chega para o 9º ano com a notícia que ele vai para o primeiro ano. Pensa num regaço, gente, na escola. Eu acredito que nossa, ali na escola teve alunos que fizeram também para ir para o ensino médio e outros para sair, né? Estão com 19 anos lá no ensino médio e terceiro, mas não passaram. Gente, sim, teve ali alguns que não passaram ainda. Daí não sei o que aconteceu lá, parece que andaram dando umas mexidas, uns negócios lá. Gente, eu fiquei horrorizada. Como que você vai pedir, exigir que o aluno faça as atividades, tudo, se quem não faz nada, bagunça o ano todo, passa? Gente, mas hoje eu tive que corrigir uma prova, pediram para eu corrigir, assim, de equivalência de história. A menina precisa disso por causa do diploma. Ridícula a prova, assim, sabe? Daí foi fazer em casa. Trouxe lá tudo respondido, deve ter jogado no Google, mas umas questões, assim, para primeiro ano do ensino médio, que, gente, o 6º ano responde, tipo, sem ter base nenhuma, assim. Só falta ser assim, coelho é fruta, legume, verdura, animal. Vai ter que cuidar que eles respondem, que às vezes eles são fortes, né? Não... Gente, mas eu fiquei, assim, tão decepcionada, com tanta dó dos outros alunos, que ele incomodou o ano inteiro, ano passado. Mas também, Ivete, eu não sei o que é pior, se deixar ele continuar incomodando ou mandar para frente. Porque contamina a turma, né? Sim, mas vai incomodar o primeiro. Daí eu falei assim, não, vocês têm que fazer uma proposta que ele passe para o primeiro, mas para outra escola. Pra então, outra escola. Eu acho que nesses casos, assim, até ou na educação de jovens e adultos, sei lá. Mas eu acho que até em conselho de classe, que a gente, tipo, tem uns alunos que não tem como reter, porque vai ferver e vai fritar na outra turma. Eu acho que deveria, sei lá, chamar os pais e assinar e mandar para outra escola que ninguém conheça. Não, assim, ele passa, ele pode ser encaminhado, mas daí tem que ser numa outra escola, porque a nossa não tem vaga, não oferece Sim, vaga. Aqui na Fazenda Rio Grande está assim, gente, tem muito aluno fora da sala de aula, porque falta. Acho que tem 20 e poucos colégios aqui, mas tem aluno fora da sala ainda. Mas aí, com tantas reclamações, vereadores fizeram lá um monte de coisa, agora estão lá, veio várias ordens da CED para que esses alunos entrem. Mas se vocês vissem o nível desses alunos, entrou um que vai fazer 15 anos agora no 7º ano. 15, ele vai fazer 15. Né, a primeira coisa, porque a nossa escola, a diretora é bem rígida. O primeiro dia que ele chegou lá, ele pegou uma caneta preta, assim, jogou tinta na carteira e pegou os dedos dele, assim, colocou em cima e marcou toda a carteira. E eu estava na sala na última aula, eu vi, tirei foto. Aí mandei para a diretora. A diretora já, deixa que eu tire essa carteira agora, daí tirou a carteira da sala. No dia seguinte ele não foi, que ele é esperto, ó, para vocês verem. Aí ela ligou para a mãe falou, eu tô grávida, de risco, aqui, o que aconteceu? Ele falou assim, não, nada não, só quero conversar sobre o teu filho que está aprontando na escola. No dia seguinte ele apareceu lá, ela deu a carteira, ele limpou, ele passou a buchinha, ele deixou limpinho. Aí hoje de manhã, na mesma sala que ele estuda, na mesma carteira que ele senta, tinha lá, assim, uma cruz desenhada na carteira, uma faca, uma cara de palhaço. Falei, misericórdia. É do crime. O nível que estão, assim, mandando para a escola, esses que estão fora, assim, que já faz tempo, não estão nem aí. Tem uma menina de 15 anos no 7º ano. Mas eu tenho um de 18, vai fazer 19 no 9º.
Gente do céu, olha, eu falei, é só para acabar. Viu? Mas aí o que vai acontecer? Vai estragar os outros alunos do 7º, né? Vai, porque os outros são crianças, são infantis. Sim. Vamos lá, gente. Acho que todo mundo já foi abduzido. Só para lembrá-los que vocês voltam com câmera e microfone desligados, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, assim, né? Nós não temos muito tempo, mas vamos fazer uma socialização rapidinha para vermos o que surgiu de atividade. Aí, 2 minutinhos para cada grupo, acho que é suficiente, né? Porque o documento é colaborativo, todo mundo pode dar uma olhada. Gente, não precisa pôr no portfólio hoje, tá? Hoje não tem portfólio. Portfólio é só nos encontros pares, então só semana que vem. Hoje vocês não precisam copiar link, nada disso, tá bom? Tá bom. Nós vamos fazer aqui rapidinho, né? Nós terminamos antes, José Arnaldo, até 7h40. Eu fiquei olhando ali, não, nós vamos terminar antes. Fiquei pensando, não, socializamos rapidinho aqui. Cada grupo fala um pouquinho sobre o prompt e sobre a atividade que a inteligência criou. Nada, gente, hoje não tem portfólio, tá? Então, o portfólio é só em reuniões pares, então vai ser só semana que vem. Então, vamos lá. Grupo 1, fique à vontade. Posso falar, pode ser, meninas? Pode? Tá. Então, assim... Pode, Mima. A gente criou aqui, né, uma atividade pensando, por exemplo, na crise do século XIV, mas focando na questão da Guerra dos 100 Anos. Elabore uma atividade sobre a crise do século XIV, focando nos impactos da Guerra dos 100 Anos para os alunos do 7º ano do ensino fundamental, com o objetivo de recomposição de aprendizagem, utilizando fontes históricas e criatividade. E ele trouxe várias sugestões de atividade, tanto que a gente tinha escolhido uma, depois foi ali lendo a outra, né, e já decidiu por essa, que é uma atividade legal que envolve eles, né, porque eles vão ter que estudar esses impactos, eles vão ter que pesquisar esses impactos e eles vão ter que reproduzir para a turma. Então, a ideia é dividir eles em grupos, né, então a proposta que a inteligência artificial trouxe para a gente propõe aos alunos que utilizem as informações das fontes históricas para criar uma produção artística que represente os impactos da Guerra dos 100 Anos. Aí as opções: desenho ou pintura de uma cena da guerra ou da vida cotidiana na época, criação de um poema ou música que expresse os sentimentos e emoções de pessoas durante a guerra, elaboração de um diário fictício de um soldado ou camponês que viveu a guerra, montagem de uma peça teatral curta que retrate um episódio da guerra e seus impactos, e incentive os alunos a usarem a criatividade para expressar e aprender o que aprenderam. E é legal que aqui pode dividir a sala, né, em grupos, e cada grupo se responsabilizaria por uma dessas opções, que fica diversificado, diferente, e eles têm que pensar e usar a criatividade deles para realizar a atividade. É isso. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada ao grupo 1, né, pela contribuição. Vamos ao grupo 2. Então, grupo 2, fique à vontade. Oi, de novo. Então, eu já fui bem sucinta na pergunta, porque eu pensei num jogo de tabuleiro, na verdade eu pedi 2, né, eu fiz 2, daí aí o grupo votou por esse jogo, porque achou mais interessante. Então, eu pedi para criar um jogo de tabuleiro para o 7º ano, no tema, e aí ele criou um jogo de tabuleiro, com peões, com cartas de pergunta, carta de evento, ficha de pontuação, as regras do jogo. Então, é um jogo que você vai avançando no tabuleiro conforme você consegue respondendo as questões. Então, para jogar, você tem que ter um conhecimento prévio do assunto. E lá no final, que eu coloquei só essa parte aí, né, ele coloca lá as habilidades do jogo. Então, os benefícios educacionais: aprendizagem divertida, fixação de conteúdo, desenvolvimento de habilidades, engajamento. Então, o jogo que a aula, né, que eu pedi foi um jogo, e ele entregou um jogo para a gente.
Muito bem, obrigada. E o grupo 2 também, né? A gente já foi um comando diferente, proposta diferente, né? Então, tudo vai depender dos nossos comandos. Aquilo, quando a gente já sabe, que nem a Eliane falou que quer, aí talvez seja mais fácil de escrever o comando, né? Então, o outro eu pedi um jogo também, mas eu não pedi de tabuleiro. Daí ele mandou um jogo de quebra-cabeça. Olha aí. Então, viu? Quanto mais for escrito, melhor o comando vem o que a gente quer. Então, vamos lá, grupo 3, fica à vontade. Quem vai falar no grupo 3? Então, a gente fez, cada uma de nós, perguntas parecidas e os resultados também foram parecidos. O prompt, né, que tal como foi pedido aqui no curso, a gente tentou colocar os elementos, aí a pergunta que se fez como professor de História dos alunos do 7º ano, propor uma atividade criativa e interativa a respeito do tema peste negra e suas consequências para a Europa Ocidental no século XIV, que utilize documentos históricos. E tanto a minha pergunta quanto da Eliane, ela propôs a criação de um diário, mas uma dificuldade que eu tive foi que eu não consegui, aí eu pedi fontes iconográficas, aí pedi um outro Duque, lá e não apareceu, eu não consegui acessar fontes iconográficas, e apareceu sempre a sugestão da criação de um diário que, para os alunos de 7º ano, eu não sei se eu não tenho uma realidade tão privilegiada, mas é difícil que eles criem um texto no formato de um diário, imaginando um camponês do século XIV. O professor Eliane daí continuou a pergunta e pediu para que o chat elaborasse uma página de diário, e que ficou bastante interessante. Daí o relato de um camponês fazendo o relato da sua realidade no contexto da peste negra, e a partir daí, sim, desenvolveu algumas questões, alguma análise, mas a ideia não apareceu pronta, a gente sempre tem que trabalhar um pouquinho e fazer as adaptações necessárias, né? Obrigado, grupo 3. Gente, o comando é nosso, a gente que vai ter que ir conversando, né? Então, a gente que alimenta a inteligência, né? Que daí, na verdade, ele ficou interessante. A gente não conseguiu pôr, né? Faltou tempo para a gente realizar tudo, porque ele fica bem interessante. Porque até as meninas conseguiram até um jogo também, né? Sim. Uhum. Acho que quanto mais você vai colocando, mais coisas vai aparecendo. Ah, tá bom. Uhum. Tranquilo, Eliane. Então, vamos ao último grupo, o grupo 4. Então, a gente fez a perguntinha, né? Criar uma atividade de recomposição de aprendizagem sobre a crise do século XIV de nível fácil para o 7º ano. Seja criativo. Então, ele também trouxe esse jogo de tabuleiro, né? O objetivo de levar os alunos a refletir sobre os desafios da crise, né, do século XIV, fome, peste negra e guerras, de forma lúdica, tomando decisões estratégicas para sobreviver nesse período histórico. Aí, como que funciona o jogo? Os alunos jogam com personagens fictícios, vivendo do século XIV, e aí eles precisam ir avançando no tabuleiro, enfrentando os desafios e tomando decisões que afetam sua sobrevivência. Então, o objetivo, aqui repetiu, né? O objetivo é levar eles a refletir sobre os desafios da crise, né? A mesma, e de forma lúdica aí dentro do processo histórico. Prof, eu criei mais um slide, não sei se aparece aí no teu, para passar ele. Daí aqui, os materiais necessários para fazer, a gente tem que organizar daí um tabuleiro, com um caminho de 30 casas, ele pode ser desenhado no papel ou impresso, ter um dado para ir, né, sorteando lá os números, os peões, que podem ser qualquer objeto pequeno. O Arnaldo, que pesquisou, ele que achou aí, então, esse jogo. As cartas de evento com desafios históricos. Aqui tem as regras do jogo. Cada jogador começa na casa 1 e lança o dado para avançar. Se cair em uma casa especial, o jogador pega uma carta de evento e segue as instruções.
O objetivo é chegar à casa 30 sem ser eliminado por uma desses eventos aí que aconteceu pela peste, pela fome ou pela guerra. É um jogo interessante, eu acredito que daria para fazer 5º, 7º ano, bem organizadinho, claro, né? Eles iriam entender melhor, penso eu. Muito bem, então obrigada ao grupo também. Pode falar, Solange. Eu fiz o ano passado com o feudalismo, esse jogo. Os alunos fizeram na sala, sabe? Eu dividi eles em grupos e cada 3, 4 alunos aí faziam um tabuleiro e aí teve uma aula para eles jogarem na sala. Ficou muito legal, valeu a pena. Ó, que bom aí, obrigado pela contribuição, né? Pode falar, José Arnaldo. E tem também o caminho inverso. Tem um jogo online chamado Akinator, e eles adoram esse joguinho, né? Que o jogo, né? O personagem, ele que vai adivinhar o que você quer, entende? Então você tem que ter o conteúdo. E a gente entra primeiramente no consenso de qual que vai ser o personagem, que ele tem que descobrir. E aí, o personagem faz pergunta para os alunos, né? E eles vão dizer sim ou não, e ele vai afunilando, né? Até chegar no resultado que eles querem. E ele, claro, como ele é uma inteligência artificial, ele afunila, né? E ele chega exatamente no tema que ele escolheu. E aí ele fica tudo louco. Como é que ele fez isso? Como é que fez isso? Né? Porque ele adivinha mesmo, né? Ele acerta. Então, para quem não conhece, quiser experimentar, é o tal do Akinator, né? Akinator que se escreve. Ele é online, é bem prático, bem bacaninha, e eles, o 6º ano, fica louco com isso daí. Que legal, obrigado pela dica aí, José Arnaldo, é uma inversão. Então, gente, né, vocês observaram que depende muito do nosso comando, né, do nosso prompt, ele vai nos sugerindo atividades diferenciadas, aquilo que a gente quer, a gente vai conversando e vai surgindo mais ideias, né? Eu coloquei no chat, gente, o link do formulário do Queremos Te Ouvir, para vocês irem preenchendo, tá? A nossa turma é a turma C, tá bom? Vou colocar aqui. Enquanto vocês vão preenchendo, né, o formulário, eu vou dar os recadinhos finais, né? Então, a síntese da nossa reunião de hoje, gente, né? Como que a inteligência artificial pode contribuir para a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, talvez, gente, ensinando eles a como usar elas de forma coerente, nós, trazendo a ferramenta para a nossa prática, buscando, às vezes, uma atividade diferenciada, aos jogos, quantos jogos surgiu aí como proposta. Então, a gente pode usá-la como um benefício, uma ferramenta, né? Então, e ela vai depender das nossas perguntas. A gente observou isso muito hoje, né? Os nossos comandos para a inteligência artificial. Lembrar vocês, tá, gente? Entrega do portfólio dia 4 de abril. Hoje não tem portfólio, fiquem tranquilos. E o relato de implementação dia 11 de abril, tá? Vão implementando e fazendo o relato, ok? Aqui o Saiba Mais, com alguns textos, os slides estão lá no mural. E vamos fazer o nosso fotinho de hoje. Deixa eu parar a minha apresentação. Tirar aqui os emojis, senão vai ficar aparecendo na nossa foto. Isso, quem já respondeu, obrigado. Então, vamos lá, gente, prontos para a foto? 1, 2, 3 e foi. Só um pouquinho. Aí. Então, gente, hoje seria isso, né? Mais uma conversa sobre inteligência artificial. Alguns aí aprenderam a usar pela primeira vez, testaram, né? Vão colocando lá, gente, em prática. Semana que vem nós vamos falar de novo de inteligência artificial. Vamos desenvolver outra atividade avaliativa e conversamos mais um pouco, gente. Então, tenham aí uma boa semana. Nos vemos terça da semana que vem. Qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite, tchau, pessoal. tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite para todos. Boa noite, fiquem com Deus. Vocês também. Bom descanso.